Boa noite, amados irmãos e irmãs e amigos nossos em Cristo Jesus. É uma alegria, é uma satisfação poder me comunicar com todos vocês desta forma a respeito da palavra de Deus, nesse dia que nos move lembrando a ressurreição de Jesus. Enquanto dou mais algumas palavras, vamos abrir as Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 21. João 11, 21. É interessante nós nos darmos conta que, embora não estivéssemos na igreja hoje e seja um dia em que celebramos a Páscoa, na realidade a ressurreição de Jesus, nosso dia, nosso clima aqui não é um dia de ressurreição ou de celebração. Não por causa da situação que estamos vivendo, mas por causa de um outro detalhe. O tempo é nublado, chuvoso, triste. Nós teríamos esta manhã o culto do alvorecer, o culto do amanhecer, o culto do nascer do sol, do novo dia. O sol não nasceu, não houve um alvorecer, houve assim uma redução da escuridão e veio uma claridade, mas o dia está, como a gente diria, um dia choroso. Mas é bom para nós refletirmos. É bom para nós pensarmos. Na realidade, a Páscoa, ela aconteceu na sexta-feira. A ceia judaica foi estabelecida naquele dia, quando o cordeiro foi morto. E na sexta-feira, o Cordeiro de Deus, que João Batista identificou quando ele veio lá no Jordão, morreu na sexta-feira. E nesta hora em que morreu, é que a morte, o juízo de Deus, passou por cima daqueles que nele creem. E a ressurreição, que é o domingo de manhã, é onde este fato se consumou. A vitória da vida sobre a morte que Jesus trouxe. Aquele primeiro cordeiro não teve isso. Ele foi apenas um instrumento mediatório para o processo, significando exatamente por causa da morte e sangue daquele cordeiro, o anjo da morte passou por cima das casas, como eu falei hoje de manhã. Mas nós agora vamos nos preocupar um pouco mais com Jesus, sendo ele a própria ressurreição. Não apenas ele tendo ressurgido, mas ele é a própria ressurreição para nós. Vejamos João 11, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: Sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Declarou-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês tu isto? Vamos ficar neste momento por aqui e vamos suplicar a Deus para que abençoe a nossa meditação na sua palavra. Senhor, obrigado pelo dia que podemos viver hoje. Obrigado, Senhor, pela mensagem da tua palavra e, sobretudo, Senhor, que tu vencestes a morte com a tua ressurreição. Agora, Senhor, teu Espírito nos ajude a entender mais profundamente este fato, este diálogo que tu tivestes com Maria. Senhor, sê conosco e mostra-nos o caminho. É o que oramos em teu nome. Amém.
Interessante esse episódio, porque Jesus ainda não havia sido crucificado, ele ainda não havia sido morto, nem sepultado, nem ressurreto. Foi bem antes. E é o incidente onde Lázaro, irmão de Marta e Maria, morreu. Eles mandaram chamar Jesus, e Jesus demorou a chegar lá vários dias, e assim o sepultamento havia ocorrido, e o corpo de Lázaro já estava em estado de decomposição. E, obviamente, a família, Marta, Maria e os demais, estavam chorando. E quando Jesus chega, Marta diz ao Senhor que se tivesse aí, ele não teria morrido, porque sabiam que Jesus sabia curar, tinha poder para curar. Mas, pela declaração de Marta, nós vamos entender que Marta ainda não havia entendido que Jesus era o próprio Deus. Por quê? Marta disse assim para Jesus, quando Jesus disse, teu irmão há de ressurgir, Marta disse para ele, sei que ele há de ressurgir na ressurreição. No último dia, ainda afirma. Ou seja, não é o poder de Jesus que iria fazer Lázaro ressurgir. Mesmo porque ela não cria nisso. E porque ela não cria nisso, a afirmação de Jesus termina com esta pergunta, quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. E Jesus pergunta, crês tu isto? Jesus sabia que Marta não havia entendido realmente quem Jesus era. E a resposta de Marta confirma isto. Ela diz, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E parou ali e foi chamar Maria. O cenário continua se desenvolvendo e aí passa aquele momento quando Jesus vê toda a família lamentando profundamente a morte de Lázaro. Há aquele cenário em que todo mundo diz que é o menor versículo da Bíblia, onde diz Jesus chorou. Ele chorou porque ele era muito amigo de Lázaro. Havia uma relação íntima muito grande entre toda a família com Jesus. E quando Jesus viu isso, ouviu alguns dizerem, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também que este não morresse, mas já que morreu não tem jeito. Jesus diz assim no versículo 38, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, de novo, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal porque está morto há 4 dias. Jesus responde, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. A ressurreição de Jesus, que embora tivesse ocorrido depois desta ocasião, representa exatamente isto, que Jesus, porque morreu em nosso favor e morreu por nós, para que nós não fôssemos julgados, ressuscitou. E esse cenário aqui com Lázaro, Jesus quer mostrar por antecipação exatamente esse ponto. Ele tem o poder.
Por isso, quando Marta fala com Jesus, ele diz, eu sou. Ele não disse, eu posso. Ele não disse, eu vou ter futuramente o poder. Não, ele disse, eu sou a ressurreição. Jesus próprio, ele mesmo é a ressurreição. Ele já falava disso de antemão, porque sabia que ia passar por esse processo e sabia que tinha que fazer isso. Por isso ele não diz apenas eu sou a ressurreição. Ele diz eu sou a ressurreição e a vida, a razão de viver e a vida eterna. Está resumido aqui. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, ressurgirá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. E a pergunta que Cristo faz nessa ocasião, ele faz para todos nós. Crês tu isto? Você crê isso? Que Jesus é a própria ressurreição e a vida? Páscoa é isso. É bom, é fácil de dizer, não, foi o dia que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou apenas, não, ele é a ressurreição. Ele mesmo, quem crê nele, passa a participar nessa ressurreição e tem a vida como ele a deu a Lázaro, também a dá a nós. Não que nós não vamos morrer fisicamente, não. Fisicamente vamos ter que sair desse mundo em um momento ou outro qualquer. Mas o fato de fisicamente morrermos, não estaremos mortos, porque viveremos. Viveremos como Lázaro viveu. Viveremos como Cristo viveu. Viveremos com Ele para sempre. Por isso ele completa a frase, diz assim, todo aquele que vive, e você vive hoje, ninguém já morreu, não está ouvindo mais isso, não tem chance. Mas você ouve isto hoje. Todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê isto? A Páscoa, essa celebração da Páscoa que fazemos, não tem nada a ver com esta realidade da ressurreição de Cristo Jesus. Ele ressurgiu no primeiro dia da semana, no domingo de manhã. E a gente diz que é a Páscoa, porque o julgamento de Deus, se crermos em Cristo, não nos pega. Não seremos julgados. Seremos pesados, outras coisas, mas o juízo de crer e não crer, conforme diz lá em João 3,18, que a alma, aquele que crê não é condenado, não é julgado, mas o que não crê já está condenado, diz lá em João capítulo 3, versículo 18, isto é que é o sério. Então, quando nós estamos nesses dias agora, fechados em casa, como é que nós cremos em Jesus? Como é que você crê em Jesus? Que Ele é a ressurreição, a vida, e isso é para você. Que essa ressurreição e a vida, que nós jamais morreremos, que isso é para você. Que para mim é, e eu sei. Por isso eu posso viver esses dias com tranquilidade, com paz, porque não importa o que me acontecer, Ele está comigo, eu estou nas mãos dele. O sangue de Jesus me cobre. E eu crendo, jamais morrerei. Fisicamente pode ser. Talvez ele me leve antes, não sei. Mas eu sei que eu tenho vida eterna. Por isso, para que o povo que estava lá com Jesus cresce isto dele, especialmente Marta, Maria que estava junta, e os outros que estavam ali vendo, Jesus ora assim, eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste.
Você crê que Jesus foi enviado de Deus Pai para que você cresça? Jesus foi enviado por Deus Pai para que você e cada um que crer em Cristo Jesus tenha salvação. Isso quer dizer, tenha acesso à vida eterna. E por causa disso, Jesus disse para Lázaro: levanta e sai fora. Jesus tem poder sobre a morte. Quem está de fato nas mãos de Jesus Cristo não morre, viverá para sempre. Então, meu amado amigo, minha amada irmã, meu amado irmão, se você está numa igreja porque acha que porque estar na igreja você é salvo, você está enganado. Você é salvo se crer em Jesus. Estar na igreja é uma consequência para fortalecer a tua fé. Salvação, vida eterna, depende única e exclusivamente de um único fator. Você crê que Jesus é enviado de Deus Pai para a tua salvação, que por causa disso ele morreu na cruz do Calvário, e para ratificar isto, no terceiro dia ele ressuscitou, vencendo a morte por todos nós que nele cremos? Creia em Jesus, terás vida eterna. E se você já crê em Cristo Jesus, aproveite esse tempo para fortalecer isso dentro do teu coração. Aproveite esse tempo para fortalecer a presença de Jesus dentro desse tempo sagrado que você é. Porque a Bíblia nos ensina que quem crê em Jesus é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Então proteja o teu corpo, guarde-se. E não é só fisicamente, proteja também o teu corpo, tua mente, das coisas que são ilusórias neste mundo, são fantasiosas, são irreais para o seu resultado permanente. São armas do inimigo. Creia e serás salvo. Quiçá eu possa até dizer, se tu creres em Cristo Jesus como Salvador e Senhor da tua vida, serás salvo tu, e por causa da tua salvação, outros também na tua casa verão isto e também crerão. Que esta Páscoa seja para você rica nesse sentido. Rica para fortalecer você, dando graças a Deus por ter esse momento de reflexão, para pensar na maravilhosa ressurreição guardada para cada um daqueles que creem em Cristo Jesus. Por outro lado, se você ainda não se converteu, se você ainda não recebeu Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor, esta é a hora. Não demore, você não sabe o amanhã. Repito o que diz lá em João 3,18, Jesus falando para Nicodemos. Aquele que crê em mim não será ou não é julgado, mas o que não crer em mim já está condenado. Ou seja, todos nós vivemos uma vida de condenados, mas o crer em Jesus tira essa condenação de nós, nos restaura uma comunhão com Deus em Cristo. Páscoa, a ressurreição de Jesus, nos traz esta maravilhosa graça de Deus. Não é nada que nós possamos fazer para merecer isso. Nós apenas, crendo em Cristo Jesus, seremos salvos. Deus te abençoe. Deus faça que seu Espírito ilumine a tua mente e você abre o teu coração, cada vez mais ou pela primeira vez, para Cristo Jesus entrar na tua vida. Para isso, dou glórias a Deus. Oremos. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado, Senhor, por essa maravilhosa, não apenas mensagem na tua palavra, mas essa maravilhosa realidade que tu preparaste para nós, para que ao crermos, termos vida e vida eterna. Senhor, obrigado por teres ido à cruz por nós no Calvário. Obrigado, Senhor, porque a tua ressurreição é para cada um que crê em ti. Ó Senhor,
Abençoa os corações que nesta hora se detiveram na tua palavra, para que venham ser enriquecidos pela presença do teu Santo Espírito. Abençoa, pois, cada um, Senhor, que diante de ti está nesse dia, pois assim oramos, em Cristo Jesus, Salvador e Senhor nosso. Amém. Deus te abençoe. Amém.